Pessoal, eu perdi uma colônia inteira de SPS por conta do seu branqueamento. Já aconteceu isso com você? Se está iniciando nesse hobby, então se prepare, pois pequenos descuidos podem ser fatais com esses animais. Nesse vídeo você vai aprender sobre o branqueamento dos corais, sim, a parte mais chata de manter os corais mais exigentes. Aqui você aprenderá o porquê ocorre o branqueamento, quais as possíveis causas, tratamentos, entre outros. Mas antes de começarmos, eu preciso te dar um recado rápido. Para quem já me acompanha sabe que eu abri recentemente as inscrições do meu treinamento fechado sobre aquários marinhos. E essas novas vagas estão com desconto super especial. Depois que assistir esse vídeo, acesse o link que eu vou deixar na descrição com mais detalhes. Bom, voltando aqui sobre o branqueamento, existem inúmeras razões possíveis para os corais branquearem e quase todos os aquaristas provavelmente já passaram por isso com seus animais, inclusive eu recentemente. O branqueamento dos corais começou a receber atenção depois que foi observado pela primeira vez em recifes do Pacífico Sul na década de 90. E é nessa hora que você deve estar perguntando, mas o que é esse branqueamento? Sob algumas condições, os corais construtores de recife podem se tornar pálidos ou até mesmo completamente brancos. Essa perda de cor é chamada de branqueamento e pode afetar apenas algumas áreas específicas do seu animal ou até mesmo toda a sua colônia nos piores casos. A estrutura do esqueleto dos corais é geralmente branca, mas elas têm cor devido às algas oxantelas. Essas minúsculas plantas, que são um tipo de dinoflagelado, residem dentro dos tecidos moles dos corais. Essas microalgas têm a relação mútua obrigatória com os corais, bem como outras formas de vida marinha. Esta simbiose se refere a dois organismos diferentes que vivem junto em um relacionamento benéfico para ambos, onde o coral dá abrigo para a alga fazer a fotossíntese e o coral recebe até 60% dessa alimentação para o seu desenvolvimento. Durante o dia, as oxantelas entram no processo de fotossíntese, onde os pólipos dos corais se beneficiam da luz e, por sua vez, as algas se beneficiam do nitrogênio, fósforo e resíduos de dióxido de carbono, que são produzidos por esses animais para eles crescerem. Já à noite, os pólipos dos corais se alimentam de plâncton que são capturados da coluna d'água com seus tentáculos. Basicamente, um dos principais motivos do branqueamento é causado quando a taxa de produção fotossintética dos corais está muito alta devido ao aumento de temperatura ou até mesmo de outros fatores. Quando as algas que vivem junto com os corais percebem que algo está em comum em seu ambiente, ao invés de elas produzirem nitrogênio, fósforo e outros elementos essenciais, elas começam a liberar toxinas para os corais. E como os corais conseguem controlar a capacidade e o número de oxantelas que são produzidos em seus tecidos, como forma de proteção, eles expulsam as algas que estão gerando essas toxinas. Com isso, eles deixam de receber também uma fonte muito importante de alimento e, se isso durar por muito tempo, eles podem acabar morrendo. Embora o branqueamento a longo prazo podem causar a morte parcial ou total das suas colônias, se a situação não for muito severa e as condições estressantes forem alteradas, é possível sim que suas colônias se recuperem suas microalgas e comecem a crescer novamente. Mas já adianto que isso é bem difícil de acontecer. Confira essa colônia de SPS que eu perdi recentemente. Eu tenho quase certeza que foi por conta da temperatura elevada que tive em um curto período de tempo. Eu simplesmente mudei meu aquário de lugar aqui em casa em um dia que estava muito quente em São Paulo, até mesmo porque também estava tendo uma obra aqui dentro de casa. Tudo isso por ter deixado a colônia e um balde por algumas horas sem uma refrigeração adequada, até finalizar a movimentação do aquário de lugar. Assim que eu percebi que estava iniciando a perda do animal, eu fiz uma muda o mais rápido possível, utilizando apenas uma parte da colônia que ainda não tinha sido atingida pelo branqueamento.
mesmo fazendo TPAs, estabilizando os parâmetros, temperatura e voltando todo o sistema à normalidade, infelizmente eu perdi essa colônia. O processo de branqueamento demorou em torno de 7 a 12 dias no máximo. Existem vários fatores que podem fazer que ocorra o branqueamento dos corais, em uma escala ou outra, mas a iluminação excessiva ou temperaturas altas são os principais culpados em nossos aquários. Nos oceanos, o aquecimento global ou as mudanças climáticas na atmosfera terrestre devido à emissão de gases de efeito estufa está relacionado diretamente com o aumento de furacões, tornados, inundações, tempestades, elevação do nível do mar e assim por diante. Essas mudanças climáticas são os maiores causadores de estresse nos nossos recifes de corais. Ainda assim, o branqueamento também pode ocorrer por uma iluminação insuficiente ou por serem mantidos em águas mais frias do que o recomendado. Infelizmente, existe uma grande variedade de impactos que podem gerar o branqueamento dos corais, sendo eles, por exemplo, com uma mudança nas correntes oceânicas, que se relaciona a mudanças na população de fitoplâncton e zooplâncton, bem como o número de outros nutrientes presentes na água. Temos também o aumento ou diminuição drástica na temperatura da água, o aumento da diminuição da salinidade, o acúmulo de dióxido de carbono e gases metano, a exposição à radiação elevada de ultravioleta, exposição a altos níveis de luz ou até mesmo níveis suficientes de iluminação, a turbulência elevada ou alto nível da água dos oceanos, a poluição, é claro, é um dos principais, que não se limita a sedimentos da erosão do solo, mas também de elementos químicos como nitrito, nitrato, amônia, fosfato, bem como diversos outros contaminantes prejudiciais no mar através de escoamento de rios e canos de drenagem. Esses são os principais fatores que produzem estresse e devem ser observados a manter um aquário de água salgada. Se você está tendo problemas com branqueamento ou até mesmo com a cor dos seus corais, mesmo que sinta que está proporcionando a eles um ambiente de qualidade e cuidados adequados, você deve avaliar e levar em consideração os pontos citados como causas plausíveis. Porém, é possível que uma infecção bacteriana também seja culpada ou esteja fazendo sua contribuição nesse processo. Em um estudo realizado na Austrália, eles relataram que durante um evento de clareamento em grande escala, com mais de 70% dos 9.000 corais clarearam e pareceram totalmente brancos, mas que 95% deles também sobreviveram. Após 8 meses de recuperação, era até difícil de distinguir qual coral tinha sofrido o branqueamento dos que não tinham. É claro que muitas espécies de corais geralmente se saem muito pior do que outras, porém muitas podem sobreviver caso as condições da água melhorarem. Uma vez que há tantas coisas que podem causar o branqueamento dos corais, e isso às vezes pode ser muito difícil de achar uma razão específica, comece fazendo uma análise básica dos seguintes itens que você terá uma boa chance de encontrar uma solução. E o primeiro deles é a qualidade de água. É fundamental que a qualidade da sua água seja normal e você deve corrigir imediatamente tudo que estiver fora dos níveis aceitáveis. A salinidade, por exemplo, deve ficar em 1025, com temperatura em no máximo 26 a 26 graus e meios. O pH tem que se deixar em 8.2, já o KH 7, cálcio 420 ppm, amônio menor que 0.1 ppm e nitrato abaixo de 10 ppm. Valores menores ainda de nitrato, em torno de 1 ppm, são ideais para os SPS. O próximo item seria a temperatura. Não tenha picos de altos e baixos de temperatura na água. Tente mantê-lo o mais estável possível, entre 25 a no máximo 26,5 graus. Novamente, essa é uma das causas mais comuns do branqueamento e o que aconteceu comigo recentemente.
Já o próximo item seria iluminação. Verifique se o seu coral está recebendo muita luz, especificamente da luz ultravioleta. Procure fazer sempre a aclimatação dos novos animais, deixando-os no substrato inicialmente e depois de subindo aos poucos aos níveis mais elevados do seu RIF. É interessante também reduzir a potência dessa iluminação e ir voltando aos poucos ao normal durante alguns dias. Os corais também podem sofrer quando você troca as suas lâmpadas em seu sistema de iluminação, ou até mesmo a sua luminária. Os corais vão se acostumando com suas lâmpadas, o que significa que quando elas são substituídas, haverá uma diferença em relação à luminosidade da lâmpada antiga com as lâmpadas novas. Essa diferença pode ser suficiente para levar o branqueamento. Já o nosso próximo item seria as mudanças na clareza da sua água. Com o tempo, a água do seu aquário pode ficar cada vez mais amarelada, devido ao acúmulo de substâncias. Esse material é produzido principalmente pela decomposição de materiais orgânicos e pode absorver quantidades significativas de luz. Portanto, se a concentração desses compostos for reduzida rapidamente com carvão ativado, por exemplo, isso significa que a quantidade de luz pode aumentar rapidamente no seu sistema. Já o nosso próximo item seria as mudanças parciais mais frequentes e menores. É recomendado fazer trocas parciais de águas pequenas, porém com mais frequência do que fazer trocas grandes de vez em quando no seu aquário. Já o nosso próximo item seria a falta de luz. O branqueamento devido à iluminação insuficiente também pode ocorrer e fazer com que seus corais fiquem mais escuros com o tempo. Nesses casos, a solução é óbvia. Basta utilizar um sistema de iluminação adequado ao tipo de animal que pretende manter. Já o próximo item seria a falta de nutrientes. Isso mesmo, assim como o excesso de nutrientes, a falta ou a escassez dos mesmos também pode ser um fator para o branqueamento dos seus corais. Caso o seu coral não esteja recebendo nutrientes suficientes, você pode facilmente adicionar algum tipo de alimento apropriado para os seus animais. Existem vários produtos de qualidade disponíveis que contêm vários tipos de plâncton, especialmente para os seus corais. Existe também a possibilidade de doença. Infelizmente, se o clareamento ocorre devido a algum tipo de infecção, não há muito que você possa fazer a respeito. O ideal seria tentar identificar que tipo de micro-organismo que foi responsável pelo branqueamento do seu coral e tratá-lo dentro de uma quarentena. O clareamento também pode ser causado pelo estresse no transporte do animal, que muitas vezes podem ficar horas ensacados. O ideal é tentar fazer o transporte o mais rápido possível e assim que chegar na sua casa, faça a aclimatação dos corais. Em qualquer caso, independente do que você decida ser a causa provável para o branqueamento do seu coral, tenha em mente que o coral é altamente estressado quando está branqueado e muito provavelmente se beneficiará de alguns alimentos adicionados no seu aquário. Esses alimentos podem aumentar a chance de recuperação de uma espécie, pois podem ajudar a compensar a falta de alimento produzidos pelas zooxantelas. Portanto, mesmo que você normalmente não alimente seus corais, eu recomendo que faça essa alimentação, pelo menos até que tudo apareça saudável e com boa aparência. E é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo.